Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, meu Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Senhor. Obrigado por toda a graça, Senhor, que você tem derramado sobre nossas vidas, Senhor, pela sua proteção, Senhor Jesus Cristo. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por estender seus braços a todo momento, Senhor. Cuidar da gente, Pai, durante as nossas aflições. Prover, Pai, a todo momento nossas necessidades, Senhor. Obrigado, Pai, pelo seu olhar misericordioso, Senhor. Por nos conceder, Pai, nos conceder essa palavra maravilhosa, Senhor. Nos conceder a oportunidade, Pai, de estarmos aqui reunidos entre nossos irmãos, Pai. Todas as manhãs, Pai, nos alimentando da sua palavra, Senhor. Nos enchendo do seu amor cada vez mais, Pai. Tangibilizando, Pai, cada vez mais a nossa fé, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor continue nos protegendo, iluminando, Senhor. Trazendo discernimento, Senhor. Trazendo a verdade, Pai. Continue revelando, Pai, a nossos olhos tudo que é necessário, Senhor. Derramando a semente, Pai, em nossos corações, Pai. Que essas sementes, Pai, a sua palavra, Pai, continue entrando cada vez mais profundo nos nossos corações, Pai. E tornando raízes cada vez mais fortes, Pai. Raízes que produzem frutos bons, Pai. Frutos, Pai, que sejam compartilhados com nossos irmãos, com outras pessoas, Pai. Por onde nós passarmos, Pai. Essas sementes sejam derramadas, Pai, no coração de outras pessoas, Pai, e possam frutificar cada vez mais, Senhor. Obrigado, meu Pai amado. Que o Senhor continue, Pai, nos protegendo, iluminando, Pai. E guardando, Pai, guardando a nossa família, protegendo de todo o mal, Senhor. Que nenhuma seta do inimigo nos atinja, Senhor Jesus. Que o nosso escudo da fé, Pai, continue fortalecido, erguido a todo momento, Pai. E a nossa palavra, a nossa espada, Senhor, a sua palavra, Senhor, continue sendo afiada cada vez mais, Senhor. Amém. Amém. Então faltou o último trecho, que vai do 46 até o 40, até o 50, é isso? Isso. E aí depois a gente dá uma continuada no 13. Quer dar uma lida Aham. pra gente? Nesse último trecho aí? Sim, é do 46 ao 50, é isso? É isso aí. Que fala a verdadeira família de Jesus. Enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. E Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então apontou para seus discípulos e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai no céu é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Amém? Acho interessante aqui que Jesus, nesse momento aqui, ele já começa a mostrar quem ele é de fato, né? Porque até então, muitos não sabiam quem era Jesus, né? Talvez ali para eles Jesus era eu vou usar a palavra simples, não por ser simples de fato, né? Um simples profeta, como se ser profeta fosse algo simples. De, verdadeiramente não é. Mas Jesus, o Filho de Deus, é muito maior que isso, né? Mas os profetas, na história dos judeus, naquele contexto, ele já era, vou colocar entre aspas aqui, comum. E, e Jesus já começa a se posicionar ali. Olha, eu não sou um simples profeta, né? E ele ali fala com autoridade, não não na carne, mas do espírito, porque de fato
somos todos filhos de Deus, e somos irmãos em Cristo. Então, todo aquele que aceita a Cristo é naturalmente filho de Deus. E é isso que Jesus vem ensinar aqui, né? Olha aí, chegou, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia. E é isso que Jesus vem trazer também aqui, né? Olha, todos vocês são meus irmãos. Nós somos filhos do único Deus, daquele que me enviou a vocês. E aqui, Jesus, com isso, ele também dá um recado, né? Na terra, somos todos iguais, somos todos irmãos e próximos, independente da hierarquia carnal, somos todos iguais, filhos de Deus, né? Talvez se ele não tivesse feito isso daqui, quais consequências teriam, né? Sendo a humanidade como é, na sua quase que infinita ignorância disfarçada de sabedoria, né? Os descendentes ali de Maria, que era a mãe provedora, né, do filho do homem, seria algo assim, talvez venerado, exaltado, como é hoje de fato em algumas doutrinas, que idolatram Maria, né? Eles colocam Maria num patamar ao lado de Jesus. Quando Jesus deixa claro nessa passagem aqui de que não existe essa distinção. Existe um Deus único, o Pai de todos na terra, e Jesus, nosso irmão, nosso sumo sacerdote e intercessor é, das nossas causas junto ao Pai. Isso aqui provavelmente deve ter chocado a muitos, né? Imagina, na situação, como assim, né? Vou abrir um pouquinho aí para vocês comentarem também. Que me faz uma lembrança daquela passagem de que o Mateus aqui atrás fala, né? Que pai vai brigar com nora, nora vai, né? Sogra vai brigar com o genro, com a espada ali, né? Que Cristo não veio para trazer paz, ele veio para trazer, né? Fala que vai trazer a revelação, né? A verdade, né? Eu tenho assistido um filme com as crianças, depois eu vou passar o nome pra gente aqui, dar uma assistida, vou passar lá no grupo lá, mas acho que é o Pelegrino, alguma coisa assim. Tá em inglês. Esse versículo que você falou, Fábio, está em Mateus 10, 34. Não imaginem que vim para trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Muito forte isso aqui, né? Isso é muito forte. Para mim, pelo menos, quando eu li isso daqui as primeiras vezes, eu fiquei temeroso, sabe? E sem nenhum entendimento, vendo a figura de Jesus
com o entendimento de que Jesus é amor, né? O próprio Filho de Deus, que vem para nos salvar, e de repente ele mesmo profere uma palavra como essa, né? E se nós olharmos para esses versículos aqui isoladamente, realmente fica muito difícil de compreender, né? Mas Jesus fala aqui de uma verdade, porque a verdade revelada a respeito de Cristo trouxe choque entre, entre todas, entre um acreditava, o outro não, um seguia e o outro não. Só que no mandamento de Deus, escrito pelas suas próprias mãos, Deus fala: amai a Deus sobre todas as coisas, sem exceção. Então, desculpa, Fábio, eu falei isso daqui, eu acho que você ia concluir com, não sei se você ia basear alguma explicação em cima desse trecho aqui, mas acabei te cortando aí, né? Não tem problema, eu ia comentar justamente isso, porque eu lembro, inclusive, que no meu primeiro devocional que eu participei há um ano atrás, isso foi até uma palavra que eu trouxe na época, uma das razões de que eu tinha dúvida se a Bíblia realmente era verdadeira, né? E graças a Deus eu tinha um grupo ali que era muito acolhedor. Foi um grupo que ao invés de me expulsar do grupo, né? E como assim chega alguém num devocional e fala que não acredita na Bíblia? Foi um grupo que foi acolhedor, né? E teve muita misericórdia e discernimento para lidar comigo, né? E mais tarde, depois a gente entende por que que Cristo falou isso, né? Que ele não veio para trazer paz, mas ele veio trazer a espada, né? Se a gente for ver os evangelhos de Mateus, os quatro evangelhos, eles foram escritos 30, 40, 60 anos depois da morte de Cristo, né? Da ressurreição de Cristo. E as cartas de Paulo, elas foram escritas 10 anos depois, né? Paulo começou o ministério dele, né, um pouco tempo depois, né? Então, as cartas elas foram enviadas antes. E em Efésios ele fala qual é o significado de espada, né? Em Efésios fala que a espada é a palavra de Deus. Então, quando Cristo fala que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada, né? É a palavra de Deus. Então a gente começa a estudar, né, e começa a compreender o que é que Cristo quis dizer, né, com a questão da espada, porque, como você falou, Cristo sendo uma pessoa, né, boa, né, que ele vai trazer a espada, né, um vai lutar com o outro. E o que Cristo quer dizer ali, não, que nós teremos dificuldades, nós teremos enfrentamentos, seremos julgados, seremos apedrejados, né, às vezes até por pessoas de dentro da nossa própria casa, né, muitas vezes, né. Mas que nós devemos continuar confiando, né? Confiando na palavra, né? Confiando em Deus, em Cristo, né? E agirmos aqui com os princípios dele, né? Que é sabedoria, mansidão, né? Benignidade, né? As, tudo que ele vem ensinando. E quando ele fala aqui, né? Que quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, né? Cristo vem revelar que assim existe algo superior a tudo isso, né? Nós estamos aqui num âmbito mundano, né, carnal, né? Mas quando chegar lá em cima, essas relações elas serão diferentes, né? Não vai ter pai e mãe, não vai ter marido e mulher, né? Em outra passagem Jesus fala sobre isso, né? Algo muito mais importante é o reino de Deus, né? É o celestial, é o Pai, né? Então Jesus vem justamente trazer para isso. Eu nunca tinha feito essa reflexão que você tinha feito, James. Achei interessante a questão de Maria, né, do respeito que se dá a Maria aqui na Terra, né, na Igreja Católica, né? E a própria palavra aqui fala, né, olha, quem é meu irmão, né? Quem são os meus irmãos? Quem são os discípulos? Assim, se você crê no Evangelho, se você, né, faz a vontade do Pai, né, faz a vontade de Deus,
você é meu irmão, você é minha irmã. Não existe, né, distinção, né, para Jesus. Ele acho que, né, obviamente que Jesus tinha um carinho pela mãe dele, pelos irmãos, claro, pelos amigos, né? Não foi isso que ele quis dizer, né? Mas a mensagem principal dele é que todos, né, por ele, são considerados irmãos e irmãs, né? Mais que carinho, né? Muito amor, né? Tanto que eu me lembrei agora quando Jesus, antes de ele morrer na cruz, né? Ele ele fala para João, né? Que Maria passa a ser mãe dele, né? E ele filho dela. Assim, um cuidar do outro, né? E imagina, se ele nos amou a todos, ainda mais aqueles que estavam mais próximos, né? Pessoas tão honradas assim, tão louváveis. Quando a gente para olhar para os apóstolos, né? E para todos aqueles que a Bíblia nos relata, pessoas de fé, de coragem, e a gente aprende todos os dias com eles, né? Com Paulo, com Pedro, com cada um desses personagens que aparece aqui, aparecem como exemplos de vida nos seus erros e acertos através da palavra para que a gente guie nossa vida, né? Nos ensinar a tomar decisões, nos ensinar a formar o nosso caráter, a nos guiar por onde nós devemos andar e como nós devemos enxergar esse mundo. Porque a maneira como o nosso entendimento ele se faz dentro de nós, e isso vira uma crença, é o que determina a maneira como nós vamos agir e reagir ao mundo. E isso é o que faz toda a diferença. O nosso entendimento determina as nossas ações, a nossa visão de mundo. E Jesus vem trazer a palavra, e a palavra traz o reino dos céus à terra. Então, a palavra de Deus é o reino dos céus, aquilo que o Pai deseja, instrui e determina para nós, né? Amém? Estava falando sobre a questão que você falou realmente, né? Eles têm os discípulos, a mãe, né, Maria, tudo isso tem uma importância, né? E Cristo diz aqui é para Deus fala para não idolatrar, né? Mas nós devemos honrá-los, né? E tem uma importância grande, né? Exatamente. Dar honra é diferente de idolatrar, né? Dar honra é diferente de idolatrar. Amém. Alguém mais quer comentar esse trecho ou vamos seguir para o capítulo 3 aqui? Tomara, não sei se você quer falar alguma coisa. Sou todo ouvido. Então, vamos fazer o 13, então. Jesus ensina por meio de parábolas. E ele fala aqui da parábola do semeador, ô glória. Posso ler, Fábio? Ó, essa palavra do Você quer semeador, ler? não, de manhã para eu enxergar é meio complicado, viu? Pode ler para gente. Mas ela é explicada depois, né? Eu acho que seria legal você ler até o 23. É isso aí, Uma coisa. Tá bom, é isso aí. bora lá. Pode ler. Mais Tá tarde, falando. naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas, como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso,
e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos e cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas para quando fala com o povo? E ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá grande quantia. Mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Escutam, mas não ouvem nem entendem. Cumpre-se deste modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão, pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende. E não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Meu Deus, maravilhoso. Felizes, porém, são os olhos, desculpa, felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejarão ver o que vocês veem, que vocês têm visto, e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora, ouçam a explicação da parábola sobre o semeador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Deus seja louvado. Meu Deus do céu, que maravilhoso isso daqui, embora seja um capítulo que se auto-explica, né? Mas ele tem aqui muito, muito aprendizado, muita riqueza, né? Vocês querem comentar aqui? Eu falo depois, uma vez que eu já li aqui. Glória a Deus, né? Essa aqui é muito bonita, né? Muito, muito linda. E, e Jesus fez assim, né, questão de explicar, né? Não, essa aqui eu vou explicar, né? Vou lendo devagarzinho aqui, a gente vai explorando um pouquinho mais dela. Então, Jesus, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco. Olha, tanta gente que tinha, Jesus teve que entrar num barco para que todos pudessem vê-lo, enquanto ficavam todos sentados na beira praia, da praia, né?
e assentou-se a toda a multidão estava em pé na praia. A multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia, né? Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. E aqui a gente vê, né, o trabalho do semeador, né, que Jesus vem trazendo aqui um paralelo com a palavra, né? O evangelista ali que sai, a pessoa que sai falando da palavra de Deus, né? O derramar que a gente, né, fala sobre Cristo aqui e ali. E essas palavras elas podem entrar profundamente no coração das pessoas e germinar uma árvore que produz muitos frutos, né? Outras as palavras vão caindo, né, ao longo do caminho, mas Cristo vem alertando, né, para que nós continuemos levando a palavra, sendo persistentes, né, e a vontade dele será feita, né? E uma outra coisa que essa parábola me traz muito forte, quando eu li, é, como hoje o nosso coração está, né? Eu tenho uma caminhada muito curta, sou, né, um bebê ainda na fé, né? E cada vez que eu lia isso daqui, isso me trazia um certo temor também, sabe? Para que o meu coração não fosse um coração espinhoso, né? Que não fosse um solo rochoso, né? Que Deus me permitisse, né? Que eu pudesse continuar trabalhando no meu coração para que eu não desistisse, né? Para que eu não parasse, né? A minha caminhada. E essa palavra é maravilhosa, né? Para que reforce, né, a importância de a gente continuar estudando, continuar, né, nos alimentando da palavra, né? Para que a transformação continue sendo realizada, né? Em nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente, né? Ó, e ao semear, uma parte caiu à beira-mar, né? E vindo as aves a comeram. Então, aquelas são as palavras que são colocadas, né? Mas não produzem frutos, né? Logo morrem, né? Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, né? Então, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, né? Secou-se. É que, novamente, né? Ela quase foi, né? Ela quase foi, mas às vezes o coração duro da pessoa, né? A incredulidade, as dúvidas, o medo, né, acaba sendo maior e a pessoa não consegue mergulhar, né? Deus é maravilhoso, né? A nossa fé, a gente estava falando de fé esses dias, né? A fé é tangível, né? Mas ela só é tangível a partir do momento que você mergulha nela, né? Que você mergulha em Cristo, mergulha, né, no mar profundo. Se a gente fica na superficialidade, a gente não consegue ver, né, Cristo se revelando perante nós, né? Existem vários milagres na nossa vida, né? Vários pequenos milagres a todo momento, pequenos detalhes. Mas a gente só consegue ter essa percepção quando a gente está caminhando com ele mesmo, né? A gente está buscando o entendimento. Porque senão a gente não consegue perceber, né? Não consegue discernir as coisas que Deus vem fazendo para a gente. É por isso que Cristo, naquela época, ele fazia milagres assim muito, né, ó, vou lá curar o cego e todo mundo vai ver, eu vou fazer o paralítico andar. Tem uma passagem que Jesus fala, né? Ó, o paralítico, né? Seus pecados estão perdoados. Aí o fariseu fala, pecado perdoado? Fala, tá bom, vocês precisam ver ele andar, né? Então tá bom, levanta e anda, né? Seus pecados estão perdoados. Fala, quem é ele para perdoar pecado? Ah, você acha que eu não posso perder o pecado? Bom, então para ficar mais evidente, para vocês verem realmente o meu poder. Então, ó, levanta e anda, né? Aí o paralítico levanta e anda, né? Ou, ó, outra caiu, aqui no 7, né? Outra caiu entre os espinhos, e espinhos cresceram e sufocaram, né? E, novamente, né? A palavra entra no nosso coração e acaba sendo sufocada pelas dúvidas,
né, pela incredulidade, por, às vezes, palavras de outras pessoas, às vezes, a própria família, né, ambientes que a gente caminha, pessoas no trabalho, né, pessoas do mundo, as tentações do mundo, né, acabam sufocando a palavra, e a palavra de Deus, Deus sempre vai ficando para segundo plano, né? Quando a gente menos espera, a gente só lembra de Deus quando a gente está no sufoco, né? Quando a gente está nas dores. É, caiu em boa terra e deu frutos a 100, a 60 e a 30 por um. Ô glória, né? Ô glória. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém quiser falar mais alguma coisinha, coisona. Só você falar um pouquinho, pai? Estou terminando minhas anotações aqui. Meus amados, a gente só consegue apreciar a água quando realmente estamos com sede. Quando a sede nos é afegante. Aí você toma um copo de água e você se refresca, você mata aquela sede que está em você. As pessoas só conhecem a Deus quando elas estão realmente necessitadas, quando elas realmente podem senti-lo através da sua palavra, dos seus ensinamentos. Jesus nos deu grandes exemplos, grandes, que nós jamais deveríamos esquecer. E aqui nós notamos que ele falou em parábolas com os seus discípulos para que se cumprisse o que está em Isaías. Ouvindo, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado os seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Tudo se resume, irmãos, no arrependimento. O arrependimento, a consciência das coisas erradas que o homem pratica durante a sua vivência, ele pode encontrar Jesus. Ele pode ter um encontro com Deus. A partir do momento que ele se arrepende, que a sua consciência o acusa e ele se deixa ser acusado, e ele se volte para Deus, ele realmente passa a ser um novo homem. Essas palavras que Jesus fala aqui, elas são muito poderosas, porque elas também me levam aqui, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20, que diz: porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes
o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Desde o modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou-se ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjedouro de lama. Então, amados, isso é uma responsabilidade muito grande. Quando você conhece a palavra de Deus, quando você tem um encontro com Deus, quando você conhece e sabe que Ele é o provedor de todas as coisas, e você se deixa voltar para o mundo, é melhor que você não tenha conhecido a palavra. É melhor que você não tenha o conhecido. É melhor que você fique na ignorância. Porque a partir do momento em que você se envolve com as coisas de Deus, você conhece e sabe que Deus pode fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você pede. Você precisa se envolver realmente com Ele e seguir em frente, sem olhar para trás. E Jesus falou aqui em parábolas com os seus discípulos para que eles pudessem entender que muitas pessoas vão ouvir, mas não vão entender. Vão ficar por um pouco de tempo ao lado dele, junto com ele, vão frequentar a igreja, vão se dizer cristão, mas depois vão voltar para o mundo. Porque as coisas do mundo parecem-lhes mais atrativas. Então essa semente não foi plantada em terra boa. É lamentável, amados. É lamentável. Eu tenho visto durante a minha caminhada quantos e quantos que eu chamei de irmãos e estão no mundo comendo pão que o diabo amassou. Pior estado do que era antes. A pessoa veio num estado deplorável e ficou junto conosco por um período de tempo e viu as grandezas, as maravilhas que Deus fez. E, de repente, a pessoa novamente deixou se envolver com as coisas do mundo, com prazeres carnais. E o seu estado, amado, é deplorável. É deplorável. Eu conheço alguns que se tornaram mendigos, sabia? Começou a andar pelo mundo aí, ó. Andando que nem animal, que nem bicho. Comendo lixo. É. E você conversa com ele, ele fala a palavra de Deus, ele conversa a palavra, ele declama como se fosse uma pessoa, sabe? Mas está lá no lixo, está lá na sarjeta, fedido como um animal. Conheço, gente, pessoas assim. Conheço um rapaz lá em Santo Amaro. Nossa, meu Deus do céu, quando eu lembro daquele rapaz, como é que pode? Uma pessoa que em outro tempo frequentava a igreja conosco, conhecia a palavra de Deus, e hoje está lá na sarjeta, e você não consegue trazer ele de volta, não consegue. Por isso, meus irmãos, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nosso inimigo, nosso adversário, ele vive ao derredor, tentando nos tragar. Por isso nós precisamos prestar muita atenção, tomar muito cuidado.
Ah, mas a pessoa me ofendeu, a pessoa fez isso, fez aquilo, me desagradou. Não tem problema, amados. Não tem problema, não. Entrega na mão de Deus, ora por esta pessoa, perdoa ela, porque não vale a pena você criar mágoa no seu coração, criar raiz do ódio, não vale a pena. O mundo espiritual, irmão, tem uma influência muito grande no mundo material. O mundo espiritual tem uma influência muito grande. Quando você conhece a verdade, você é liberto. E quando você é liberto, você tem todo o conhecimento de como andar de bem com a vida. Mesmo tendo problemas, mesmo tendo dificuldade, mesmo passando por dissabores, por injustiças, você está firme, está de pé. Mas se você não tiver juízo, se você não permanecer firme na presença, alguma dessas palavras sobre a semente caiu, não em terra boa, não cresceu, não deu fruto. Mas se cair em terra boa, amado, ela vai dar fruto, 100 por 1. E isso é que é importante. Mas para dar fruto, é preciso suportar, é preciso ser humilde, é preciso acreditar, é preciso ter fé, é preciso estar ligado na videira. Eu dou oportunidade a outros aí. Quiser comentar a respeito também da palavra, está aberta a oportunidade. Amém. Amém, Pai. Obrigado. Eu queria comentar algo aqui que está queimando no meu coração, né? Nossa, quando a gente começa a estudar, de fato, cada dia, quanto mais eu estudo, mais eu consigo contemplar a maravilha da palavra do Senhor e a sabedoria de Deus, que tudo é tão perfeito e como as coisas se encaixam numa perfeição sem tamanho, sabe? E, por exemplo, essa parábola aqui do semeador, né? Quando Jesus fala que a palavra foi lançada, não sei se vocês perceberam, mas a palavra, ela é lançada aos quatro ventos. E Cristo fala que a palavra chegará aos quatro cantos do mundo. De novo, a gente aprendeu que o número 4 é o número que representa a totalidade. E a palavra foi lançada para todos, na totalidade. Aqueles que ainda não receberam, ainda vai receber essa palavra, a palavra de Deus, né? Então, a palavra, ela foi lançada. E Jesus cita aqui quatro exemplos. À beira do caminho, das sementes, né? As que caíram na beira do caminho, no solo rochoso, dentre os espinhos e no solo fértil. Mais uma vez, nós temos quatro situações aqui, né? Que, que compreende aí a totalidade do que de fato acontece com essa palavra quando chega aos nossos corações, né? E o que me traz o entendimento hoje, por exemplo, eu não gostaria de ser repetitivo, mas me perdoem, eu não sei se eu vou conseguir me expressar sem, sem ser repetitivo aqui, vou tentar. Ele fala que a palavra que ficou na beira do caminho
ficou pelo caminho, porque eles não entenderam. Então o maligno foi lá e arrancou a semente do coração. Por quê? Porque aquilo que a gente não entende, ela, ela vai fácil, vai embora. O nosso cérebro não grava aquilo que a gente não entende, que vem para o coração. Porque a palavra chegou, bateu ali, não fez sentido, foi descartado, né? O segundo, que é o solo rochoso, as pessoas ouvem, recebem com alegria, mas as raízes não são profundas, não tem solo. Então, as dificuldades e a perseguição, com os problemas, vai embora, não dura muito, porque tá duro ali. A palavra não penetrou, porque não entenderam a profundidade da palavra. E as que caíram entre os espinhos é sufocada por preocupações e seduções da riqueza. Então, elas estão sufocadas e elas não produzem fruto. E lá no o quarto, que ele fala sobre o solo fértil, ele fala assim, no 23, e as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Meu Deus! Então, duas coisas me vêm aqui, né? Primeiro que, assim, o reino de Deus é um reino de multiplicação. Se vocês olharem, quando nós olhamos para Deus, o que que nós vemos? Toda a natureza de Deus. Os homens na terra se multiplicam, os peixes se multiplicam no mar, os animais se multiplicam na terra. Você planta uma semente, ela se multiplica 30, 60, 100 vezes. Tudo que vem de Deus é multiplicação. Então, o que vem de Deus multiplica. O reino de Deus é multiplicação. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Deus vem para multiplicar, para trazer vida. Então, eu acho que isso é importante a gente ter em nossa mente, sabe? A multiplicação. E Deus fala, crescei e multiplicai-vos. Isso é muito forte no meu coração, porque assim, a gente precisa multiplicar, sabe? Nós precisamos multiplicar, multiplicar a palavra, multiplicar as boas ações, multiplicar o amor. Tudo que é bom, a gente precisa multiplicar. Só que como é que a gente faz isso? Compreendendo. Para compreender, para entender, a gente precisa trabalhar o nosso solo. A palavra fala assim: aqueles que ouvem e entendem. Entendem. Alguém pode ler para mim Provérbios 9 e 10? Por favor. Porque sem o entendimento, gente, não há multiplicação. Sem o entendimento, a palavra se perde. Sem o entendimento, o inimigo arranca a semente do nosso coração. Sem o entendimento, nós ficamos, nós podemos ser sufocados. Porque quando nós entendemos, nós pautamos a nossa vida sobre esse entendimento. Porque o entendimento é que determina as nossas ações. Nós, seres humanos, agimos de acordo com o nosso entendimento. Lê a última linha aí do versículo 15.
no capítulo 3, Provérbios 9, versículo 10 15. diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Amém. Aleluia. Eu não tinha nem prestado atenção nessa última parte que fala de novo sobre multiplicação. Aleluia. Glória a Deus. Então ele fala, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, com letra maiúscula, é entendimento. O que significa isso? Que para entender, nós precisamos primeiro estar abertos, abrir o nosso coração, nos com humildade e permitir que o nosso solo do nosso coração seja arado através do temor. Porque o temor do Senhor, o temor é aquilo que quebra o nosso orgulho, que quebra a nossa arrogância e que nos faz humildes muitas vezes. Porque nós, seres humanos, tendemos a ser arrogantes, a dizer que já sabemos. Isso começa na infância. Esses dias hoje, eu estava falando com a minha filha, que vai fazer uma prova aqui, e, e aí eu comentei alguma coisa com ela assim, filha, mas você vai fazer, precisa estudar, né? Ela falou assim, não, eu já sei. Minha filha tem 10 anos. E ela falou assim, eu já sei. Quantas vezes nós não agimos como crianças? Nós não pressupomos que nós sabemos de fato. Mas se nós nos permitirmos, meus amados, a nos colocar numa posição de humildade, de que nós podemos estar nesse grupo aqui que Jesus fala, daqueles que ouvem e não entendem. E por temor de não entender, o temor de não entender, nos proporcionar, abrirmos as nossas mentes e os nossos corações para receber receber a palavra de Deus, que através do Espírito Santo nos abre o entendimento e permitir verdadeiro entendimento, que é aquilo que vai mudar a nossa atitude. Porque quando nós entendemos algo, nosso comportamento muda, seja a respeito do que for. Se nós errarmos com o nosso irmão, por exemplo, por acharmos que algo, um exemplo hipotético aqui, que algo foi feito, você está com aquele pensamento de que algo foi feito propositalmente, o entendimento de que não foi daquela forma, a verdade chega até você, você abre espaço para receber a verdade, muda o teu entendimento, muda o teu comportamento. Se você está no trânsito, por exemplo, e você recebe uma fechada, o seu instinto pode ser de xingar e acusar a outra pessoa. Mas se você descobre que essa pessoa estava numa situação de vida ou morte, por exemplo, ou mesmo foi uma falha que pode acontecer com qualquer um de nós, e essa pessoa humildemente fala contigo, e você entender o comportamento daquela pessoa, o teu comportamento com relação a outra pessoa muda. Eu estou dando esses exemplos aqui para deixar, para clarificar que o entendimento determina o nosso comportamento. E o entendimento, ele é fundamental para que a palavra
fixe em nosso coração. Só que para termos o entendimento, nós precisamos ter temor a Deus. Nós precisamos mudar aqui dentro, no nosso coração. É preciso abandonar a arrogância, abandonar o orgulho e nos permitirmos refletir sobre a palavra. Nós precisamos refletir sobre a palavra. Nós precisamos ler a Bíblia e refletir sobre essas palavras na nossa vida. E não é só hoje e amanhã, são todos os dias. Porque a cada dia que nós refletimos sobre essa palavra, aumenta o nosso entendimento. Esse entendimento se expande. E o solo do nosso coração duro vai aquebrantando. E a semente consegue ir mais fundo. E quando essa semente germina num solo fértil de verdade, aí ela começa a multiplicar 30, 60, 100 vezes mais. Mas é um ciclo, entende? É esse o entendimento que eu estou tendo nesse momento aqui, dessa palavra maravilhosa, e que eu senti no coração aqui de compartilhar com todos que estão aqui e que vão ouvir essa palavra, para nós refletirmos. Não no que eu estou dizendo aqui, porque quem sou eu? Mas reflita na palavra. Leia isso daqui, você. Pega esse pedaço, esse trecho aqui, por exemplo. E o que fala ao seu coração? Porque o Espírito Santo fala com cada um de nós de maneira individual. Cada um de nós está num momento de vida, está num ciclo de desafios diferentes, numa situação diferente. Mas todos os dias nós recebemos a palavra de Deus. E todos os dias nós precisamos refletir sobre ela. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E é o conhecimento do santo, ou seja, o conhecimento de Deus que nos traz entendimento. Porque a sabedoria vem de Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, ele nos entrega esse entendimento, ele fala conosco, nos ensina, né? Então, é esse relacionamento que vai nos fazer ter um entendimento, que vai nos fazer caminhar junto, que vai alimentar a nossa fé, enfim, e nos multiplicar na caminhada. E aí, para a última reflexão é que, assim, vejam só 4, né? Das 4 citações, somente uma foi positiva, ou seja, é somente uma parte, uma pequena parte. Sabe o que me lembra isso daqui? Na Bíblia fala assim, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Quantos tem no nosso grupo? Quantas pessoas tem no grupo? 30. Quantas pessoas estão participando do devocional hoje? Quantas pessoas estão participando todos os dias? Isso aqui, nós não somos exceção. Isso é o que acontece no mundo. Quantas pessoas vão à igreja todos os domingos? Os sábados, às quartas, às quintas? Se você for na igreja, a maioria das igrejas estão lotadas. Mas o quanto daquela palavra realmente está entrando no coração e multiplicando. O que nós fazemos aqui todos os dias é multiplicar a palavra. Nossa, Deus me perdoe, eu não quero estar... Assim, eu não estou dizendo que a gente é melhor do que ninguém. Pelo amor de Deus, eu só estou fazendo essa analogia porque, no meu entendimento,
isso aqui, todos os contextos representam, eles trazem essa realidade. Quando Jesus falou aqui para multidões, dessa multidão que ele falou, ele estava num barco, ele falou para muitas pessoas. Em algumas dessas pessoas, as pessoas ouviram, mas nem entenderam. Ufa, a palavra passou direto. Para outras, elas receberam, olha que legal, com alegria ali, mas foi embora. Outras foram esmagadas ali pela dificuldade do dia a dia, sufocada, a palavra logo foi. Em alguns estão aplicando isso daqui. Isso acontece em todos os contextos. Então, qual é a parte que nós queremos ficar, né? Então, sem o temor pode nos ajudar a ter o entendimento, a nos aproximar de Deus, a ter sabedoria e, e arar esse solo de forma que a semente, que é a palavra de vida, a palavra de Deus, brote e germine no nosso coração. Amém? Eu peço até perdão aí por ter me estendido esse trecho aqui, mas estava ardendo aqui para falar. Amém? Ô, Que Fábio, você falou você, aquela hora, acabou é uma coisa que passando, né? você falou aí que em relação ao temor, né? Que acho que é importante também citar, porque às vezes pode dar a impressão que o temor é o medo de Deus, né? A gente lembrar que Deus sempre é bom, né? E o temor é respeito a Deus, né? É respeitar a Deus, né? É se prostrar e seguir Deus por respeito, né? Não por medo, né? E Deus sempre é bom. A gente que às vezes se afasta dele e as coisas ruins se aproximam da gente, né? Não é Deus que castiga, né? É a gente que fica longe dele, né? E estar longe de Deus é ficar próximo de quem não é Deus, né? E não vai dar bom, né? Não vai dar bom. Eu E queria ler o 15 aqui, ó, uma que coisa é o você... temor do Senhor e o temor ao Senhor, né, Fábio? É isso aí. O temor do Senhor, se você, por exemplo, é muito difícil a gente falar como soubesse quem somos nós para falarmos de Deus, é só Jesus mesmo, né? Mas assim, partindo do princípio que Deus nos ama, qual que é o temor de Deus com relação a nós? Que nós pequemos, que nós caiamos na tentação do pecado. Então, é o nosso temor pela nossa vida mesmo. Por não nos aproximarmos de Deus, o temor por fazer algo contra o nosso irmão, contra Deus, inclusive. Né? Porque Deus, ele é bom, mas ele também é justo. Então, se nós fazemos algo de errado, isso pode ter consequência. Principalmente se não houver perdão, se não houver arrependimento. Então, o temor, ele deve existir sim, assim como se os nossos filhos nos desrespeitam, isso vai ter uma consequência, né? Mas eu vejo que Deus nos... Eu creio que quando Deus orienta Adão e Eva a não comerem do fruto proibido, Deus me perdoe se eu estiver blasfemando aqui, mas eu creio que ele temia que Adão e Eva pecassem, sabendo do que poderia acontecer. Tanto que ele fala, é certo que morrerão se comerem do fruto. Você sabe da consequência, né? Então, é algo para a gente refletir também, sabe? O temor ele é importante. Muitas vezes é pelo temor que nós não temer Deus por ser, mas temer que nós não tenhamos entendimento, temer que nós façamos coisa errada, porque o temor nos faz sobreviver, o temor nos faz vivo. O medo de morrer é o que nos impede de fazer muita coisa errada, cara. Se nós não temos temor nenhum, o homem, na sua soberba, não tem limite.
para nada, nem para maldade, nem para nada. Volta para dentro de si e faz coisas terríveis. Então, eu acredito que tem um pouco disso aqui também, sabe? No meu entendimento. Aqui no 15, tem uma passagem que resume tudo essa passagem de hoje, né? No versículo 15 do capítulo 13, ó, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Acho que resume tudo, né? Que assim, o que Deus quer, o que Jesus veio trazer é a cura para a gente, né? Então, assim, se a gente se abrir e deixar a palavra entrar profundamente no nosso coração, né, e Aleluia. aceitarmos, né, Deus na nossa vida, nós seremos curados, né? Pouco a pouco Aleluia. curados. Aleluia. Aleluia. Mais uma vez, Senhor, quero te agradecer, Senhor, por mais um dia, Senhor, por mais uma noite, por mais um aprendizado, Senhor, por mais uma reflexão que nos foi passada neste dia, Senhor. Através da tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. E ela permaneça nos nossos corações, ó Pai, e possa nos dar, Pai, luz para que ao tomarmos alguma decisão, Pai, possamos estar colocando o Senhor na frente de tudo aquilo que formos fazer. Ó Deus, dá-nos um dia de alegria, um dia de paz, Senhor. Momentos agradáveis, Senhor, para que possamos refletir sobre a tua presença, Senhor. Abençoa, Pai, cada um que participou desse devocional, cada um que vai ouvir, que vai presenciar, que possa ser, Senhor, impactado, Pai, pela tua palavra e seguir em frente, Senhor, sabendo que só o Senhor é Deus, que sem ti nada somos, nada podemos e nada temos. Deus, abra o nosso coração, abra a nossa mente. Que esta palavra, Senhor, que foi lida hoje, Senhor, possa cair em terra fértil, Senhor, no coração de cada um, Pai. E possa crescer e produzir, Pai, 100 vezes mais. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.